Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Olá, sou Felipe Souza, investidor inteligente, do site dicascurtas.com.br. Meu objetivo é ajudar a fazer com que você se transforme em um investidor inteligente que usa bem o dinheiro para alcançar os seus objetivos de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida. Todas as semanas estarei aqui com vocês compartilhando dicas para construirmos caminhos que levam à conquista de objetivos, à superação de desafios e também à independência financeira. Para ter acesso a essas dicas é bem simples, basta assinar ao podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente. Todos nós carregamos ao longo das nossas vidas vários conceitos sobre o mundo que vão formando o nosso mapa de navegação interno. Existem vários fatores que contribuem para o nosso sucesso ou nosso insucesso na vida, inclusive nas finanças. Um deles tem sido assunto de vários especialistas, coaches, gurus, as crenças. Na maioria das vezes, só é mostrado o que são as crenças ou, no máximo, ensina como identificá-las, mas raramente ensina como resolvê-las efetivamente. Você sabe como as crenças são codificadas em sua mente? Tem noção de como enfraquecer as ditas crenças limitantes ou fortalecer as crenças empoderadoras? Primeiro, quero fazer algumas distinções, algumas considerações. Eu, Felipe, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística PNL, o que me capacita a ajudar pessoas a desfazerem dificuldades emocionais, cognitivas, a potencializar as capacidades já desenvolvidas na pessoa em nível de excelência, bem como facilitar o aprendizado mais rápido com o uso das técnicas de PNL. Não sou psicólogo, porém, a programação neurolinguística é considerada um tipo de terapia. Dentro da PNL existem modelos funcionais e um deles é trabalhado o fortalecimento ou enfraquecimento de crenças. Mas o que são crenças? Crença é pensamento acreditado. É aquela ideia que provoca a sensação de certeza que aquilo que está sendo discutido está certo e ponto. É a ideia que provoca aquela sensação de convicção. Para você experimentar, você tem certeza que o sol vai surgir no próximo dia, não tem? Mesmo que o dia amanheça nublado ou chuvoso, você sabe que o sol estará lá no céu. Agora eu quero que você preste atenção à sua sensação de convicção que está em seu corpo. E se alguém disser assim para você, olha, o sol não vai surgir, não existe mais sol. Até parece que a pessoa que te fala isso ficou louca, certo? Mas se ela continuar com muita insistência, olha, o sol não vai aparecer de jeito nenhum, não existe mais sol, pode esquecer que não tem mais sol. Talvez você comece a ficar irritado e achar que a pessoa que fala isso realmente ficou louca. Se você se permitiu entrar nessa simples experiência, você deve ter percebido a sensação que passou pelo seu corpo, de certeza. Isso é uma crença, nesse caso uma crença natural, que está codificada em você emocionalmente. Crenças são regras. O que vale para mim pode não valer para você, a menos que compartilhemos a mesma regra. As crenças naturais, que envolvem a natureza, valem para você e para mim, quer acreditemos ou não. O Sol vai continuar nascendo, a Terra vai continuar girando, a gravidade vai continuar exercendo seus efeitos. Porém, as crenças pessoais, essas sim dependem de cada ser humano, inclusive na área financeira. As crenças pessoais têm a característica de te permitir ou de te proibir a fazer certas coisas, ou de literalmente fazer você perceber ou deixar de perceber as coisas e o ambiente ao seu redor. Por exemplo, se você acredita que ser rico é mal e você se considera uma boa pessoa, se aparecer alguma coisa em que você possa fazer muito dinheiro, muito provavelmente você vai se auto-sabotar e não vai fazer. Ou se fizer e ganhar muito dinheiro, você inconscientemente vai dar um jeito de gastar ou perder esse dinheiro. Existe uma proibição. Rico é mal, então eu não posso ter dinheiro porque sou uma pessoa boa. Isso acontece espontaneamente enquanto essa crença, por exemplo, não estiver enfraquecida ou eliminada de sua percepção inconsciente. Outro exemplo. Eu prefiro ser pobre e ser feliz do que ser rico e infeliz.
Aqui existe uma associação com uma emoção ao fato de se ter ou não dinheiro. Se isso reverbera no inconsciente da pessoa que tem essa crença, dificilmente ela se esforçará ou se envolverá em situações em que ela possa fazer mais dinheiro, porque a ideia de riqueza financeira está associada à infelicidade. É importante observar que uma crença pode ser empoderadora ou limitante dependendo do contexto e do objetivo. Deixa eu dar um exemplo exagerado para ilustrar. Digamos que na infância, uma pessoa viveu em um ambiente em que seus pais davam tudo o que ela pedia. Brinquedos, passeios, fazer diversas atividades, e naqueles contextos os pais sempre usavam cartão de crédito, mesmo que ficassem apertados ou endividados, o que provocava e construía a ideia e a sensação de que era só ter o cartão de plástico que todos os desejos e vontades seriam realizados. Essa criança cresceu, se tornou um adulto, entrou no mercado de trabalho e teve acesso aos mágicos cartões de plástico que realizam todos os desejos. Se essa pessoa não teve instrução, não teve informação que a ensinasse a ter prudência e discernimento com o uso do crédito, muito provavelmente em um contexto em que ela é adulta, estourará o cartão de crédito com compras. Ela teve o exemplo, a experiência de referência que o cartão de plástico compraria tudo. No contexto em que a pessoa era criança, passou-se a ideia que tudo pode ser realizado sem esforço, sem alguma renúncia. Essa crença pode ter ficado instalada lá no fundo, quietinha. Porém, no contexto em que a pessoa é adulta e usa o cartão da mesma forma que ela viu os pais fazerem, esperando que tudo pode ser comprado sem esforço, essa pessoa está em uma grande encrenca. Pois a fatura vem e ela tem que ser paga. A ideia que eu posso comprar o mundo tendo cartão de crédito é uma crença perigosa, em que o contexto infantil teve os benefícios em que a pessoa pode experimentar várias coisas, apesar que nesse exemplo os pais podem também ter se endividado para realizar o desejo da criança. Mas no contexto adulto pode vir a experimentar frustrações e dificuldades. O que era bom em um momento passa a ser problemático em outro, ou seja, a crença é contexto dependente. Pode parecer bobeira enquanto você ouve isso, mas é dessa forma que as nossas crenças funcionam, nos proibindo ou permitindo certas coisas e fazendo com que a realidade exterior seja filtrada de acordo com as lentes perceptivas que nós temos. Nossas crenças são cruéis e implacáveis. Nesse ponto, lanço para você algumas perguntas essenciais. Em relação às suas finanças, o que você percebe? O que você realmente se permite fazer? O que você tem se proibido? Eu recomendo que leve tempo para refletir sobre suas crenças financeiras em relação a ganhar dinheiro, gastar dinheiro, economizar dinheiro e investir dinheiro. Em quais desses aspectos você tem tido azar constantemente? Leve tempo, anote. Repito, anote os conceitos que você tem sobre dinheiro, riquezas e pessoas financeiramente ricas. Identifique pelo menos 3 conceitos, crenças limitantes em relação a dinheiro. Mas como uma crença se codifica em nossa mente inconsciente? Esse é um assunto extenso que vou procurar simplificar para você entender. Crenças são hábitos cognitivos. Elas podem demorar a mudar ou não. Sua mudança depende do grau de profundidade. A mudança vai exigir esforço e repetição. Qualquer crença profunda, aquela que temos a sensação de certeza, tem 3 ingredientes. Componente linguístico, que é a parte que a maioria das pessoas costuma identificar com mais facilidade, experiência de referência e padrão cognitivo. O componente linguístico é a parte mais superficial de uma crença, pois podemos detectá-lo na forma como usamos a nossa linguagem. Pode ser uma frase-ideia ou existe uma frase associada a essa crença, tanto em relação à linguagem falada com outras pessoas, a linguagem escrita e a que falamos conosco em nossas cabeças. Eu sei, você tem uma conversa interna e isso não é sinal de loucura. As experiências de referência são as provas que geralmente usamos para confirmar a nossa crença, para dizer que aquilo que nos aconteceu ou que percebemos é verdade. Geralmente são situações que nos ocorrem ou mesmo lembranças relacionadas àquela ideia quando sua validade é questionada. O padrão cognitivo
já está envolvido com a sensação de certeza e as características cognitivas da principal lembrança relacionada à crença, como imagem, brilho, cor, tamanho, nitidez, proximidade, dentre outras coisas, som, volume, timbre, altura, silêncio ou som, localização do som e sensação, calor, pressão, frio, pulsação, sensação localizada no corpo, etc. Lembrando que isso é cognitivo e cada pessoa tem uma experiência registrada de forma completamente específica e personalizada, por mais que seja a mesma crença. Você deve estar se perguntando, como é que eu começo a resolver isso tudo? Dentro das diversas abordagens existem vários caminhos, várias estratégias. Porém, eu vou te explicar agora como começar a resolver a parte do componente linguístico, que é mais evidente. A experiência de referência e o padrão cognitivo são um pouco mais complexos de explicar através de um podcast. Sobre o componente linguístico, quando falamos alguma coisa, nós costumamos ou omitir, ou distorcer, ou generalizar as informações. Como que vai funcionar? Eu vou te apresentar uma ou duas frases que são crenças, ou nos padrões de omissão, distorção ou generalização, e logo em seguida eu vou te apresentar um questionamento que, caso estivesse conversando com alguém, provocaria essa pessoa a esclarecer, a trazer mais informações acerca daquilo que está sendo abordado. A omissão ocorre quando alguma parte de informação da frase ficou oculta. Algumas vezes a ideia está subentendida no contexto, mas na maioria das vezes não. Alguns exemplos. Omissão simples. Eu estou muito confuso. Algo importante foi omitido nessa frase. Confuso em relação ao que, especificamente? Você pode perguntar. Índice referencial não especificado. Esse tipo de gente não gosta de ajudar. Geralmente, essa frase omite o sujeito ou objeto. Quem, especificamente, não gosta de ajudar? Omissão comparativa. Esse produto ou esse serviço está muito caro. Nessa frase tem uma omissão comparativa. Caro em relação a quê? Julgamento. Esse governo é ruim demais. Existe aqui um juízo de valor omitindo o critério de comparação. Ruim em relação a qual critério? Verbo inespecífico. Eu quero trabalhar mais. O verbo aqui explica o que foi feito, mas não diz o como foi feito ou será feito. Como especificamente você vai trabalhar mais? Generalização é o processo pelo qual uma experiência específica passa a representar toda a categoria de experiências a que pertence. A maioria delas são feitas através de quantificadores universais, que são situações que podem ter ocorrido uma, duas ou três vezes e a pessoa generaliza, como se ocorresse sempre ou nunca. Os quantificadores universais são normalmente palavras como tudo, cada, nunca, sempre, somente, todos, ninguém, etc. Exemplo: meu chefe nunca me dá crédito pelo que eu faço. Nesse caso, podemos usar um contra-exemplo. Nunca? Ou já houve um tempo em que seu chefe lhe deu crédito? Outro exemplo: todo rico é mau. Todo rico na Terra, sem exceção, é mau. As decisões baseadas em generalizações independentes do contexto são tomadas com informações insuficientes em relação ao que acontece com as tomadas num contexto específico. Se você está atento de que contextos diferentes mudam a verdade da afirmação, você está no caminho certo para reconhecer o perigo inerente de que generalizações podem se transformar em crenças limitantes. As generalizações são a base dos preconceitos. Distorção. Distorção é quando o processo pelo qual algo da experiência interior é representado de maneira incorreta e limitadora. Alguns exemplos de nominalização. Eu tenho medo do sucesso. Tem medo de ser bem-sucedido em quê, exatamente? Ou leitura mental. Dá para perceber que você está com inveja dele. Como você sabe que a pessoa está com inveja da outra? Você consegue olhar no rosto dela e saber exatamente o que ela está pensando? Causa e efeito. Ele me irrita. Aqui encaixa na ideia de que um comportamento de uma pessoa causa um estado emocional em outra. Como exatamente ele te irrita? Me explica. Equivalência complexa. Quem vota no partido XYZ não estudou, é ignorante. Esse padrão é muito sutil e nós usamos com muita regularidade. Rebatendo esse exemplo, de que forma votar no partido XYZ significa ignorância?
pressuposições. Você vai me contar outra mentira? A ideia aqui é que a afirmação, para ser compreendida, pressupõe outra afirmação que não foi dita. O que te leva a pensar que eu menti antes? Observe, eu coloquei aqui exemplos um pouco mais genéricos, mas é para você pensar em situações ou pessoas que envolvem dinheiro, riqueza. Geralmente tem ideias ou emoções associadas que as crenças podem estar sendo construídas e te bloqueando de progredir financeiramente. É um trabalho de autoanálise constante, mas valioso, pois somente quando você toma consciência, você pode se mudar. Eu quero que você me ajude. Quais são os temas que você mais quer saber sobre finanças, comportamento financeiro? Envie sugestões. A sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de outros ouvintes e pode contribuir para trazer à luz uma ideia ou um conceito ainda não trabalhado. Gostou dessa dica? Assine o podcast do Investidor Inteligente do Dicas Curtas através do aplicativo de podcast de sua preferência. Assim, você receberá uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível. Conheça nosso time de experts através do site www.dicascurtas.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Quer encontrar mais podcasts como este, acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente? Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.